Te louvamos, te adoramos e te engrandecemos. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. É tão bom adorar a Deus, né, irmãos? Não sei você, mas aqui o vento vai soprando, vai de uma brisa, daqui a pouco vira um vendaval, mas o Senhor é o nosso Deus. Se você deseja nesta hora apresentar para Deus uma oferta, apresentar para Deus o seu dízimo, fique à vontade, amém? Porque também este é um momento de adoração ao nosso Deus. Nosso Deus tem nos sustentado em todas as coisas. E é por isso que nós temos prazer em devolver a Ele aquilo que de forma, muitas vezes sobrenatural, Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Então não se furte em abençoar a obra do Senhor, em realizar sacrifícios de louvor e adoração, porque o que Deus recebe não é a quantidade, mas a qualidade daquilo que você oferece diante do seu altar. E Ele que faz multiplicar sobre a sua vida, Ele que faz as janelas do céu se abrirem e derramar sobre você bênçãos sem medidas. Obrigado, Senhor, pela fidelidade do teu povo, da tua igreja, você que nos ouve pela internet, nos assiste. Somos uma igreja missionária, discipuladora e evangelizadora, acolhedora daqueles que almejam a glória dos céus. Faça a sua oferta, faça o seu dízimo, conforme assim o Senhor ministrar o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta hora eu quero te convidar a ficar de pé mais uma vez, para que nós possamos, sem delongas, ler a mensagem desta noite, que se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 12, por gentileza. Hebreus 12, eu vou ler com vocês o verso, do verso 1 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos, diga comigo assim, corramos, amém, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, o qual pelo gozo ou a alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, diga comigo, considerai, pois aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais, diga comigo, suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Amém?
Podemos nos assentar aí em nome de Jesus. Texto um pouco longo, mas ele se faz necessário naquilo que nós vamos explanar como tema dessa noite. O tema, a grande maratona da fé. Mas o que isso tem a ver com esse texto, pastor? Calma, que eu vou chegar lá. O texto que nós lemos aqui na carta aos Hebreus, eu gosto muito dessa carta. E recomendo para quem não leu ainda, leia. Porque ela é de uma profundidade, de um ensinamento muito importante na nossa caminhada com o Senhor Jesus Cristo, porque fala muito de quem Jesus é. Mas o que vamos discorrer aqui nessa noite nos remete a um relacionamento fundamental com o nosso Deus, um relacionamento que nos impulsiona e nos inspira para os demais. Por isso, quando Jesus nos ensina que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, por isso. Porque esse relacionamento com Deus, ele vai mediar, ele vai ser a base de todo o resto. Nós nos relacionamos com Deus caminhando. Porque desde que Deus criou esse tempo, o qual nós chamamos de Cronos, a vida permanece em constante movimento. Ela não para. Mas entenda uma coisa, nós podemos parar muitas vezes para ouvir, para falar, para adorar, para lamentar, para clamar ao nosso Deus. Mas, ao nos relacionarmos com Deus, nós não paramos de caminhar. Paramos no sentido físico, né, das coisas, mas continuamos a nossa caminhada, porque ela é contínua. Se usarmos o exemplo de uma corrida para esse relacionamento, nós vamos perceber que há momentos de força no meio dessa corrida, né? E também de vulnerabilidade. Quem já praticou aí corrida, caminhada, sabe disso. Você começa bem, daqui a pouco começa a dar umas vaciladas, de cansaço, mas também de superação. À medida que você vai treinando, vai aumentando a sua distância, o seu condicionamento físico vai melhorando, você vai se superando, de estratégia, mas também de improviso. Quantas vezes nós somos pegos de surpresa nessa caminhada? Em 1 Coríntios 9, 24, Paulo assim nos declara: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Porque quando nós estamos numa corrida, né, em breve teremos a nossa aí, está sendo preparado, temos convocado os irmãos para participarem dela, vai ter um prêmio no final. E a gente se prepara e corre para poder chegar ali nos primeiros lugares por causa do prêmio. Há uma motivação. Dessa forma, o exemplo da corrida igreja dentro do nosso relacionamento com Deus está associado com a nossa vida peregrina nesse mundo. Porque nós somos peregrinos nessa terra. Desde que o Senhor nos expulsou do Éden, né, o homem saiu de lá, nós não temos ainda uma casa definida, é claro que pela fé sim, mas no momento estamos aqui de passagem. E essa é uma verdade. A vida do povo de Deus é assim. Em Gálatas 3:28, Paulo diz: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Somos agora um povo unificado no nosso Senhor. Encontramos esses peregrinos na antiga e na nova aliança. Porque, por exemplo, na antiga aliança, nós encontramos os expatriados, né? O povo que saiu do Egito. Isso é de forma natural. Tentaram chegar na terra prometida, mas aprontaram tanto que muitos desses expatriados se tornaram, né, exilados e foram banidos por conta dos seus pecados. Idolatria, rebelião, cobiça, murmuração. E é diferente com a igreja? Não. Mas a igreja é considerada como estrangeiro. Nós somos estrangeiros. Se nós não fôssemos judeus de nascença e fôssemos nos tornar alguém que quisesse participar, né, na antiga aliança, éramos tratados como estrangeiros dentro do povo. E assim também nós somos hoje em relação ao mundo. Porque no Novo Testamento, Pedro chama os cristãos de peregrinos e forasteiros. Isso está em 1 Pedro 2,11.
Nas duas circunstâncias, meus irmãos e irmãs em Cristo, Deus é o nosso Senhor. Ele é o nosso sumo sacerdote, é o nosso pastor, que cuida e está preocupado com o bem-estar de suas ovelhas. Tanto que, dessas da dispersão, como as estranhas, que somos nós. Como se refere Jesus em João 10,16. Ele diz assim: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. João 10,16. Então percebam que nós, os gentios hoje, mas o povo de Israel que crê em Jesus, somos um povo só. Peregrinamos como corredores em uma maratona. Todos nós estamos correndo. Só que a nossa maratona é como o tema nos diz, é a grande maratona da fé. E é aí que entra os percalços, as lutas, as adversidades. Essa maratona tem um percurso irregular, igreja. Muitas vezes você vai encontrar curvas, e muitas curvas. Outras você vai pegar uma grande reta. Talvez nessa hora você acelere um pouco mais. Também é composto de geografias diferentes e incertas, ou seja, você nessa estrada, em momentos você vai estar subindo uma grande ladeira íngreme, um aclive, ou descendo uma ladeira, um declive, e por aí vai. Quanto mais caminhamos ou corremos sem nos atentar para o nosso principal objetivo nessa maratona, maior a sensação de que falta muito ainda a percorrer. Bom, assim espero. E eu quero viver muitos anos. Minha avó viveu 102 anos. Mas cabe ao Senhor. Não importa o tempo. O importa é que venhamos a viver essa maratona da fé conforme a sua palavra. E é essa a inspiração nessa noite. Se a tua fé nessa grande maratona não puder passar por adversidade, meus irmãos e irmãs, então, com todo respeito, posso dizer que essa fé ainda não está firmada, não é uma fé real. Você precisa mudar. Fé que não é testável é fé não confiável. Diga comigo, fé que não é testável não é fé confiável. E Deus vai provar a nossa fé, tenha certeza disso. A fé genuína, igreja, se fortalece quando ela é provada. E eu provo isso para você usando apenas uma pessoa. Se você for comigo lá em Gênesis 22:12, olha o que o anjo disse para esse homem. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não negaste o teu filho, o teu único filho. Você sabe para que o anjo está falando aqui, né? Abraão, ele foi provado por Deus. Imagine o homem esperar 25 anos para ter um filho da promessa. E aí que ele estava bem, feliz da vida, ele ouve a voz de Deus: Abraão, pega teu filho e leva no monte, que você vai sacrificar ele para mim. Engraçado que eu já falei isso aqui algumas vezes. Uma vez um pastor conhecido, ele foi pregar numa igreja, e ele falou assim: rapaz, se fosse eu dizia assim: dá de reto, Satanás. O problema é que Abraão conhecia a voz de Deus, e ele sabia que era Deus, o mesmo Deus que havia prometido, agora era o mesmo Deus que estava declarando, dando uma ordem: vai lá e faça isso. E é interessante porque Abraão, a Bíblia não diz o seu estado de espírito, não fala das suas emoções, só diz que ele pegou o menino, chamou um dos seus empregados lá, foi caminhar até um certo ponto, depois, vocês vão ficar aqui, agora só caminha aí o menino. E aí Isaac pega ali as madeiras, ele prepara o próprio altar ali de imolação. Pense por um instante você sendo o pai fazendo uma coisa dessa. É impensável, né? Mas Abraão não hesitou. Por isso que o texto, ele não fala de Abraão como se Deus não o conhecesse. Pelo contrário, o texto está revelando para nós a fé que eu e você devemos professar. Difícil, né? Uma fé capaz de não negar a Deus o que você tem de melhor. E essa é a sua, a minha, a nossa grande maratona da fé.
É permanecer nessa fé de forma a agradar a Deus até o final. Porque o que está escrito ainda aqui no livro de Hebreus? Sem fé é impossível agradar-lhe. Hebreus 11:6. E o texto diz assim ainda mais: porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele exista, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então, se eu pretendo andar com Deus, eu preciso ter uma fé que agrade o teu coração. E não adianta vir com conversa, porque você pode enganar o pastor, pode enganar o seu pai, sua mãe, seu cônjuge, mas você não pode enganar a Deus. Porque Deus, Ele percrusta, né? Ele sonda, Ele vai lá na profundidade do teu coração. Ele sabe exatamente o que se passa aí, não há como enganá-lo. Então, ao invés de enfraquecer essa igreja, essa fé vai se tornando mais sólida, mais forte. Quando somos provados, Deus não quer nos desfalecer, Ele quer nos fortalecer. Em Atos 14, lemos aqui na história de Paulo e Barnabé, que eles incentivaram os cristãos a permanecer na fé, dizendo que é necessário passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. E você não vai ouvir isso com muitas vezes isso aqui em algumas igrejas. Principalmente nas igrejas que pregam um triunfalismo, né? Um crente que não passa por provação, por luta. Se você está na prova, está com dificuldade, está passando luta, você deve estar em pecado. Mas olha o que Paulo e Barnabé ensinam. Em Atos 14:22, eles pregaram as boas novas naquela cidade chamada Derbe e fizeram muitos discípulos ali. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. E o próprio Jesus Cristo disse isso, porque o caminho que nos leva até os céus, como é que ele é esse caminho? Ele é largo ou ele é estreito? A porta é larga ou é apertada? Ou seja, esse caminho não passou por reforma, muito menos essa porta. Ela continua estreita, né? O caminho continua apertado, ou seja, essa corrida vai ser difícil. Essa corrida da fé não vai ser fácil. Então você precisa se preparar para isso. Note que Paulo e Barnabé estavam encorajando esses homens e mulheres a permanecer na fé, não em seus sentimentos. Cuidado com os sentimentos. Sabe uma das coisas que mais hoje nós passamos e precisamos nos fortalecer? Nunca foi tão exigido de nós, né, a tal da inteligência emocional. E nunca, né, talvez na história, o homem moderno tem passado por tantos problemas emocionais. Estamos no mês do Setembro Amarelo, mês do... não podemos nem falar essa palavra, né? Mas vocês já sabem quantas pessoas, por causa de desequilíbrios emocionais, estão perdendo suas vidas. Estão tirando, né? Não perdendo, tirando a sua própria vida, por falta de esperança, por falta de fé, por falta de muita coisa, principalmente de Deus. Mas eu não estou aqui para julgar isso. Emoções, elas vão e vêm. São como as ondas do mar, né? E se nós não tivermos controle sobre elas, elas nos dominam. Há momentos em que você sente a presença de Deus e há momentos em que você não vai sentir a presença de Deus. Você vai se sentir sozinho. Há momentos que você vai se sentir tão fraco, tão abatido, você vai pensar assim: Deus, o Senhor me abandonou. Olha as provas que eu estou passando, olha a vergonha que eu estou vivendo, Senhor. E você vai pensar que Deus te abandonou. Então o que você faz nessa hora? Você para? Não, porque a vida continua seguindo. Você tem que continuar seguindo em frente. Você não pode parar. Porque o justo viverá pela fé, conforme Paulo fala em Romanos 1,17. Podemos comprovar essa realidade quando o próprio Cristo expressou aqui em Mateus 27:46, o momento em que ele se sentiu mais sozinho em toda a sua existência terrena. Lá na cruz, Jesus declara: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Ou outras traduções, por que me abandonaste? Pare, pense, analise isso aqui por um instante. Jesus nesse momento carregava sobre os seus ombros todo o peso do pecado da humanidade. Todos nós, do primeiro homem até o último homem. Não era a cruz que pesava tanto, mas aquilo que ele carregava
em seus ombros o pecado da humanidade. Seu brado demonstra aqui que a sua dor na alma era maior do que a sua dor física. E olha que para quem assistiu A Paixão de Cristo, aquele do Mel Gibson, que relata, talvez um filme com maior realidade a respeito do sofrimento de Cristo, para quem assistiu, a gente sabe o quanto fisicamente Jesus sofreu. Mas imagine comigo que o grito do Senhor aqui nesta hora foi da ausência do Pai. Porque o Pai não podia estar naquele momento presente quando Jesus carregava todo o pecado sobre ele. Por isso ele declara com tanta dor na alma essas palavras. Mas por mais difícil que seja, meus irmãos, que se possa entender e aceitar essa situação, foi por meio da fé e da obediência ao Pai que Jesus chegou até a cruz. E essa é a parte que o mundo não entende. Essa é a parte que eu até vi esses dias, alguns aí artistas e algumas pessoas questionando: a Bíblia é muito sangrenta, a Bíblia é muito... Querido, a Bíblia retrata a realidade do ser humano. É para ser isso mesmo, é para você entender quem eu e você somos e o quanto nós precisamos mudar. Porque a Bíblia foi escrita para nós, para o nosso entendimento, para sabermos como proceder diante desse Pai amoroso, mas também juiz, fogo consumidor. O que o levou até ali, aquele terrível momento, Jesus sabia que sua ressurreição em glória primeiro passaria pela angústia e pelo sofrimento da morte. Então não tema se você passa pelo vale da sombra da morte, faz parte do processo. Porque para alcançarmos os altos montes, temos que às vezes passar pelos vales da vida. Faz parte do processo. E aí o texto nos ensina em Hebreus 12:2, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, o qual pelo gozo, ou seja, a alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ele tinha que passar por isso. E é engraçado que muitas pessoas acham que o que matou Jesus foram o povo judeu, foram os romanos, foi isso, foi aquilo. Não, Jesus foi para a cruz porque ele tinha um propósito. Ele foi para a cruz em obediência ao Pai. Assim declarou o profeta Isaías a respeito desse momento. E eu gosto muito de Isaías 53. E o texto diz, a partir do verso 10: Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Verso 11: Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. E foi exatamente isso que Jesus fez. Isso só foi possível porque Jesus viveu pela fé, obedecendo ao Pai até a morte e morte de cruz. Então esse evangelho triunfalista não tem lugar aqui. Esse evangelho da prosperidade não tem lugar aqui. Porque a vida dos homens de Deus, peregrinos nesta terra, eles vão passar por essas coisas. Queridos, Jesus seguiu em frente e nos deixou o grande maior exemplo, tendo-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Ele venceu para que eu e você, que estamos vindo logo após Ele, também possamos vencer. Porque você não está sozinho nessa caminhada, você não está sozinho nessa corrida. Esse é o meu convite para você nessa noite, para a igreja. Vamos seguir adiante, meus irmãos, porque estamos em uma caminhada de fé. Não se preocupe com as emoções, cuidado com elas, na verdade. O meu alerta nessa noite também é para que você tenha cuidado com as suas emoções. Não se concentre nelas, porque elas vão variar em vários momentos da sua vida. Ninguém vai viver o tempo todo alegre, ninguém vai viver o tempo todo feliz. Isso não existe nessa vida. Não existe alegria ou felicidade plena. Você vai ter momentos, picos de alegria e de tristeza,
Mas é no Senhor que você vai encontrar essa paz, que você vai sempre voltar ao equilíbrio. Lembre-se de que Deus está com você, pois Jesus nos deu essa promessa em Mateus 28, 20, dizendo, a parte B do versículo 20, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então eu creio que Ele está aqui agora, eu creio que Ele está na sua vida, porque isso é promessa, foi Ele que prometeu, não fui eu. Um dia você e eu nos ajuntaremos a Ele em glória. E aqui eu acho interessante, no exemplo que eu encontrei, um pastor presbiteriano e pentecostal, chamado A.B. Simpson, ele escreveu, antes era a bênção, agora é o Senhor. Antes era o que eu sentia, agora é a palavra. Antes eu queria os dons, agora o doador. Antes eu queria a cura, agora basta-me o próprio Jesus. E sabe por que isso aconteceu? Porque quando você ainda é um cristão jovem, você quer a bênção. Mas à medida que você vai amadurecendo, Deus te basta. Deus é suficiente. Por isso que quando Paulo pede ao Senhor, Senhor, tira de mim esse espinho, Deus fala para ele, Paulo, a minha graça te basta. Paulo, agora me gloriarei ainda mais os meus sofrimentos, as minhas dores, porque eu sei que quando estou fraco, é aí que estou forte. Então não temas. Nós precisamos, queridos, essa é uma marca da maturidade, e nós precisamos continuar na fé, tanto quando o céu estiver azul, ou como ele estiver nebuloso, ou como o pastor Eldo pregou esses dias, quando ele estiver de bronze. Tem dias que o céu está de bronze, mas você deve continuar perseverando. Devemos agir e seguir em frente, com ou sem saúde, porque sabemos que no último dia, tudo isso vai valer a pena. Então, rapidamente, a questão, porém, é como encontrar ânimo para seguir nesse caminho estreito, apertado, é a maratona da fé, sem desistir. Vamos pegar então o texto base que nós lemos, alguns trechos, que nos oferece algumas pistas nesse sentido, para que nós possamos ter entendimento. Como eu posso encontrar ânimo para seguir nesse caminho sem desistir? Lembrando, estamos no mês de setembro amarelo. E talvez essa palavra seja para você. Estou dizendo que você está pensando em fazer algo de errado, mas se passou na sua mente, já caiu por terra, em nome de Jesus. Porque Satanás, ele trabalha na nossa fraqueza, igreja. Se eu estiver forte, ele sabe a hora de agir, ele não vem. Se você olhar em Mateus 4, quando Jesus foi para o deserto, Jesus passou 40 dias no deserto. Você acha que foi quando Satanás foi tentar ele? No último dia, quando Jesus estava mais fraco fisicamente, debilitado, sem comer 40 dias, e aí o inimigo chega e oferece ali os manjares, transforma essas pedras em pães, primeira coisa que ele faz, porque o diabo é assim. Então nós temos que estar atentos. Então a primeira coisa que eu quero destacar com vocês, usando Hebreus no capítulo 12, entre na corrida. Jesus está te fazendo um convite. Talvez vocês que estão aqui, alguns que estão nos ouvindo, já entraram nessa corrida. Você já é servo de Deus, está caminhando, está correndo, está ali perseverando. Por isso que nós repetimos no início, na leitura da mensagem, corramos. Se você for chamado, então entre. Porque lá em Mateus 22,14, Jesus falou o quê? Muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Será que todos nessa corrida vão cruzar a linha de chegada? E aí? Eu não sei. Eu sei de mim. Você precisa saber de você. Porque uma maratona não é uma corrida de 100 metros. Tem estratégia diferente. Você precisa, correr de forma que você tenha fôlego suficiente para chegar até o final. Por isso que um corredor de maratona não vai conseguir vencer um corredor de 100 metros. Porque ele vai treinar a explosão muscular para correr 100 metros em poucos segundos. O maratonista não. Ele vai ser mais cadenciado. Vai diminuir um passo em alguns momentos, aumentar, e por aí vai. Vai controlar a respiração, controlar as emoções, porque vai ter momento em que a dor física vai ser tão grande, que ele vai ter que ter, a mente firme, a mente forte, para se manter firme naquilo que ele tem como propósito. Essa é a grande maratona da fé.
Então, querido, a primeira coisa que você precisa entender, quando você entra nessa corrida, você precisa ser perseverante. Primeiro pensamento: será que eu consigo? Consegue. Sabe por quê? Porque essa força não vem de você. Você não está sozinho. Eu não li agora há pouco que Jesus estaria conosco até a consumação dos séculos. Então você não está sozinho nesta corrida. Por quê? Porque Ele enviou o Espírito Santo, Ele enviou o Consolador para estar contigo. Por isso que você pode orar, você pode clamar, como fizemos aqui, você pode louvar, engrandecer o nome dEle. O Senhor está ouvindo o seu clamor. Ele não está ausente, Ele não é Deus de longe, Ele é Deus de perto. Né? O texto em Jeremias fala que Ele é Deus de longe e também de perto. Né? Ele é Deus, Ele está conosco. Em Filipenses 1,6 está escrito: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, Ele a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então o trabalho não é meu, não é seu, o trabalho é dEle. É Ele quem está te capacitando a permanecer firme nessa maratona. Aqueles que antes de nós perseveraram e chegaram. Você conhece a história de muitos crentes que talvez chegaram, como o próprio texto diz, uma grande nuvem de testemunhas, né? O escritor da carta dos Hebreus, ele fala isso. Em Lucas 8,15 também Paulo diz, Jesus está dizendo isso aqui. Eu peguei uma parte aqui da parábola do semeador, e aqui caiu em boa terra, semente. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Isso aqui nos chama atenção, porque o semeador saiu a semear, mas a semente só gerou fruto, como ele está dizendo aqui, na que caiu na boa terra. E aí ele compara essa boa terra como aqueles que, ouvindo a palavra, conservam num coração honesto e bom. E além de ser perseverante, para você perseverar, você precisa estar o quê? Motivado. O que te motivou a entrar nessa corrida? Numa corrida é preciso ter motivação, por isso que no final tem um prêmio, não é isso? Pode ter um prêmio em dinheiro, sei lá. Tem ainda aqueles que estão na vanguarda, aí, querendo bater recordes de superação, limites, por aí vai. Na corrida da fé, queridos, essa motivação é uma só: Cristo. Eu estou vendo muita gente vindo para as igrejas atrás de muitas coisas, menos de Jesus. Menos de Jesus. Venha para a igreja que uma porta de emprego vai se abrir. Venha para a igreja que seu casamento vai ser restaurado. São promessas vãs. Se o que eu estou dizendo como promessa, você não toma posse delas. Porque é muito fácil dizer isso, mas só vai se cumprir se você realmente se colocar nessa corrida em obediência àquele que te chamou. Não estou dizendo que isso não vai acontecer, claro que vai, pode acontecer sim, mas uma coisa você precisa entender: a sua motivação não é a renovação ou a recuperação do seu casamento, não é uma porta de emprego, não é sair das dívidas. A sua motivação precisa ser Cristo, porque tudo isso vai passar, a corrida continua. Ele começou e terminou a corrida, né? Jesus nos ensinou isso, o autor e o consumador da nossa fé. Precisamos então estudar e aprender com Cristo, como Ele conseguiu se manter motivado. No Salmo 118, verso 14, está escrito: o Senhor é a minha força e o meu cântico, e se fez a minha salvação. A corrida me faz pensar na corrida da fé. Você corre com prazer, mas sofre e sente as dores. E o que te mantém firme? A esperança da linha de chegada. Romanos 8, 24. Porque em esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Então você olha para a linha de chegada, você não está vendo ela ainda, mas você já mentaliza ela na sua mente. Então quando você tem um alvo, um objetivo a ser alcançado, você não está vendo, isso é fé. O que é fé? Hebreus 11, 1. Certeza daquilo que se espera, prova das coisas que não se veem. Então se você quer alcançar, passar no concurso público, você não sabe, o que você faz? Se prepara. Vou estudar, vou procurar os melhores canais de estudo para essa matéria ou para aquilo, vou me preparar porque eu almejo passar no concurso.
E você aplica isso para qualquer coisa na sua vida. Depois que você entrou na corrida, vem a segunda coisa. Você recebeu o chamado, agora vem um conselho. Prepare-se para os obstáculos, porque essa é a verdade da caminhada com Cristo. Vão haver muitos. Nós não estamos brincando aqui, não estamos de férias, não estamos a passeio no mundo, queridos. Por isso pense bem. E a primeira coisa que você tem que fazer é vencer o cansaço. Resultado natural da corrida. Você está correndo. Uma hora, seu corpo vai começar a desfalecer. Só se cansa quem corre. Faz parte do processo. Diversas formas de cansaço você vai ter nessa caminhada. Como eu disse, físico, mental, relacional. Porque imagina, você está em primeiro lugar. Aí você vai dar aquela olhadinha para trás para saber quem está atrás de você. Você quer alcançar o prêmio, né? Aí tem um corredor na sua cola e você já não tem mais energia. Aí você começa ali naquele relacionamento de conflito com aquele corredor que está contigo ali nessa corrida em busca do prêmio. Você vai sofrer um cansaço emocional. E o cansaço espiritual? Tudo isso dentro de um contexto, é claro. Então você precisa vencer o cansaço para logo em seguida vencer o quê? O desânimo. E agora você está num outro cenário. Você agora é o último. Por que eu estou correndo essa corrida? Estou em último lugar, que vergonha. Mas eu não posso desanimar. Porque o meu objetivo não é o prêmio. É ultrapassar a linha de chegada. Esse é o objetivo. Muitos que vão correr na corrida, né? Que o Tiago, nosso irmão Tiago está promovendo, vão correr por lazer. Estão ali para disputar nada. É mais para participar. E esse é o propósito. O passo seguinte, né? Ao cansaço, então, é vencer esse desânimo. Então nós iremos nos frustrar, não por conseguir, por muitas vezes entregar os nossos pontos antes de, perseverarmos. E como desistimos fácil das coisas, não é verdade? O meu pedido nessa noite é que você não desista. Mesmo que a linha de chegada ainda esteja distante, você esteja se sentindo, naquele limite, continue. Em Jeremias, capítulo 12, verso 5, o profeta Jeremias diz assim: olha, se tu te fadigas correndo com humanos que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Ele está dizendo isso porque se você almeja coisas maiores, então você tem que se preparar melhor para alcançar essas coisas maiores. Se tão somente numa terra de paz estás confiado, como farás na enchente do Jordão? Tem gente que não se prepara para o dia de amanhã. Sabe a bênção que você está sonhando hoje? Imagina, eu quero comprar um carro. O que eu preciso? Dinheiro. Tem dinheiro? Tem. Mas está faltando alguma coisa, o quê? Carteira de motorista. Então eu tenho dinheiro, mas não tenho carteira. Adianta eu comprar o carro? Não adianta. Eu preciso tirar a carteira. Tenho que fazer prova. Tenho que passar na prova. Senão eu vou estar irregular com as leis do mundo, as leis do homem. E assim funciona também na nossa vida. Se você quer alcançar os lugares mais altos, você vai ter que se preparar. Por isso que você não pode desanimar. Você tem que vencer o cansaço, você tem que vencer o desânimo e por fim, continuar resistindo, ser mais resistente, ser resiliente. Lembre-se de que Jesus resistiu à afronta, à humilhação, o escárnio, o vitupério. E só Ele pode nos ajudar, injetando em nossa veia espiritual a energia que nos falta, a adrenalina em nossas almas e nos fazer superar na força que Deus nos supre. E aqui o texto fala, na luta contra o pecado vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. O escritor da carta aos Hebreus, no texto base, ele fala isso, porque Jesus, ele teve que derramar o seu sangue para poder alcançar, estar de volta aos lugares celestiais que já era dele, Então, antes de jogar a toalha, igreja, diante de um obstáculo que você se deparar no meio dessa corrida, você precisa se perguntar nessa noite: eu já resisti
o suficiente nessa luta? Combater o bom combate, guardar a fé, né? Não é fácil. Mas quem te sustenta? Porque se for o seu braço, se for a sua força, aí eu digo, você vai perder. Você tem que fazer como Davi, como ele declara para Golias: você vem contra mim com espada, escudo, lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Entrega essa luta para ele. Lembre-se de Elias em 1 Reis 19:4. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, foi assentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Elias é o exemplo mais claro de alguém que já estava no limite e disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Mas Elias não foi a ninguém, Elias não foi tirar a própria vida, Elias não foi desistir, ele foi clamar ao Senhor. Ele foi sincero. Como é que tem sido as suas orações diante de Deus? Porque você está fraco, cansado, chateado, aí você faz aquela oração que não está expondo a verdade do seu coração. Não, querido, põe a tua boca no pó, chora, mas fala com Deus o que você está sentindo, com reverência e temor, é claro, mas fala para Ele. É claro que Ele já sabe. O que Deus está nos ensinando é que no meio dessa corrida, você precisa manter com Ele um relacionamento verdadeiro, e não de aparência. Não é uma oração bonita, é uma oração sincera. E por fim, queridos, depois que você passa por você é chamado, né? Que você suporta, recebe o conselho, sabe dos obstáculos, agora você precisa aceitar o desafio e ser uma pessoa mais disciplinada. Talvez seja a parte mais difícil nessa caminhada, porque disciplina exige esforço. Não é fácil ser disciplinado. Mas repare que os maiores, os atletas mais vitoriosos, geralmente são os mais disciplinados. Você já viu a história de Cristiano Ronaldo? Quem nunca viu, olha a história dele. Olha como é que ele leva a vida dele até hoje. Por que tem esse vigor físico, um cara extremamente concentrado, compenetrado. Ele, sabe, ele trabalha, o corpo dele é o instrumento de trabalho dele. Então ele faz tudo para que o corpo dele esteja pronto, sempre pronto, para fazer o que ele precisa. E é interessante, queridos, porque a disciplina é uma das estratégias mais fundamentais para um atleta, principalmente para um corredor, qualquer um, né? Enfrentar uma maratona, e como aqui estamos falando de correr, sem disciplina, ou seja, o treinamento adequado, é o mesmo que trocar o verão em Salvador para um verão na Antártica. 40 graus em Salvador, menos 40 lá na Antártica. São os extremos. Vai ser difícil dos dois lados. Então considere a dor, porque ela é real. Eu sei, é difícil falar isso, mas você e eu vamos sofrer. Você e eu vamos padecer alguns momentos, vamos, sabe, experimentar esse momento que o próprio Cristo viveu lá na cruz. Talvez não como Ele, mas iremos passar momentos de dor. E admitir que algumas dores são inevitáveis e necessárias para a disciplina é importante. Isso te torna um homem ou mulher mais maduro. Sem dor não há cura. Tem até um filme, né? No pain, no gain, né? Sem dor, sem ganho. Mas isso é verdade. Sem exercício e disciplina não há resistência possível. Por isso, seja fiel a você mesmo. Seja fiel ao propósito que você colocou diante de Deus. Seja obediente, submisso à vontade daquele que te chamou. Ele te escreveu nessa corrida. Agora você só precisa correr. Não por medo de Deus, como aqueles que creem num Deus carrasco, ou por interesse, por achar que Deus é Papai Noel que vai te encher de presente. Não, mas porque entendemos que o nosso Deus, como eu disse aqui, Ele é Pai. Ele é Pai. Ele sabe o que é melhor para nós. Por isso que quando Ele te aceita como filho, como diz o livro, a carta aos Hebreus, há momentos que Ele vai te exortar, que Ele vai te açoitar. E você vai ter que suportar. Você vai ser provado. Porque Ele te chama para uma vida ativa com Ele.
Uma vida de verdade. Há diferentes maneiras de participar de uma corrida, igreja. Na corrida da fé, Deus quer que participemos da sua santidade. É fácil ser santo, igreja? É fácil ser separado em um mundo onde o próprio livro de Tiago diz isso, que nós seremos tentados. Você será tentado, ou melhor, nós seremos tentados todo dia, de N maneiras. E cada um vai ser tentado naquilo em que é fraco. E a tentação, se você der lugar, ela vai gerar o pecado. E o pecado, uma vez consumado, ele gera o quê? A morte. E é isso que o diabo quer. Então por que Deus nos permite ser tentados? Porque Ele é justo. Porque Ele diz para mim e para você: ei, você não está sozinho. Meu filho foi tentado e ele venceu. Ele venceu o mundo. Então você que está nessa mesma corrida que ele correu, você também vai ser tentado. Mas assim como ele, você também vai ser vitorioso. Então não desista. O que significa? Significa que eu preciso me hidratar, ser energizado, para que nessa corrida eu seja revestido dos valores de Deus. Aí nós vamos lá em Gálatas 5:22, onde diz: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, o domínio próprio ou a temperança. Porque esse fruto não é seu, esse fruto é do Espírito. Aleluia. É inadmissível aos filhos o participar de qualquer jeito na presença do Pai. O resultado da aceitação e do exercício da disciplina é poder ver os frutos do Espírito sendo gerado em nós e em todos que estão ao nosso redor. Sabe por quê? Porque nós somos as cartas vivas do Senhor. Você e eu estamos sendo observados. E para finalizar nessa grande maratona, Cristo é o caminho para o Pai, o único, não há outro. A única verdade e a vida eterna. Não podemos completar essa corrida sem primeiro aceitar o seu chamado, segundo preparar-nos para receber os golpes, as artimanhas, as armadilhas dessa corrida, a ela inerentes, e por fim permitir-se ser disciplinado por Deus e se tornar lá adiante, depois da linha de chegada, participante da sua glória. Ou seja, tudo que você está vivendo aí tem uma recompensa. E não é uma coroa, não é, sabe, um prêmio em dinheiro, querido. Pense só por um instante, pela visão de João em Apocalipse, como é a Nova Jerusalém, como é o céu, que maravilha. As ruas de ouro, pedras preciosas, são coisas que a nossa mente não consegue processar. O que o olho não viu, né? o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem, o que a mente sequer imaginou, é o que Deus preparou. Mas pense por um instante que o seu, o meu, o nosso prêmio é o próprio Deus conosco para sempre. Você consegue imaginar você chegando naquele grande dia e Deus te receber lá na linha de chegada para te dar o seu prêmio? Quando você olha para o tabernáculo, todas as tribos tinham herança. Mas sabe qual que não tinha? Os sacerdotes, os levitas não tinham, porque a herança deles era o Senhor. E o que nós somos diante de Deus, igreja? Sacerdotes, porque a nossa herança é Cristo. A nossa herança é Cristo. Então para de pensar nas coisas desse mundo somente. Você foi chamado para essa corrida. Eu sei que o caminho é difícil, eu sei que é uma caminhada de fé, mas a premiação vai valer a pena. Então não desista por um instante. Talvez você seja frustrado porque alguma coisa não deu certo, um relacionamento que acabou, sabe? Você voltou até aquele problema, aquele vício voltou. Aquela dificuldade que você está vivendo, que você achava que não ia viver mais, tudo isso são os percalços dessa corrida. Você se sente cansado, você acha que vai desistir, e Deus está te dizendo: ei, eu sou contigo.
Aí você levanta de manhã, abre os seus olhos, dobra teu joelho e começa a orar. Aí você põe um louvor e começa a clamar. Aí você põe esse mesmo louvor, você começa a adorar. Aí você sente uma força que vem do alto, porque é de lá que ela vem. E ela começa a encher você, encher o teu espírito de vida, encher a sua vida de energia, que não vem de você mesmo, ela vem do Senhor. E quando isso acontece, quando você é revestido do alto, quando você começa a viver esse chamado, você consegue vencer os obstáculos, você consegue suportar a disciplina, porque você entendeu que Ele, o Senhor, é Ele quem está capacitando você. Por isso você pode erguer os seus olhos para os montes e declarar: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. É esse Deus, é Ele quem vai nos suportar, nos sustentar, é Ele que vai nos conduzir em glória, em vitória, mas tudo isso para a glória